Amora, o que foi que deu? Apareceu aqui na minha tela que o sistema ia te chutar, Eduardo. O que você fez aí? Nossa, não fiz nada. Apareceu aqui escrito assim, devido a problemas técnicos, o seguinte participante será excluído do sistema, não sei o que, Eduardo. Aí eu falei, Meu Deus. Mas saiu, sumiu aqui. Então, você tem um grupo organizado. Por exemplo, quem está analisando agora a corrupção no Ministério da Saúde está vendo a organização dos interesses do setor de defesa, né, dos militares, e tem uma organização de interesses que vem do Centrão. E tinha 2 grupos em disputa dentro do Ministério da Saúde que se organizaram para o caso da COVAX, nesses casos aí de desvio de verba. E a mesma coisa no setor militar. Então, deve ter uns trabalhos bem interessantes mostrando para onde é que foi esse dinheiro. Eu já vi uns comentários de que os Estados Unidos se aliou com o pior pessoal do Afeganistão que tinha para fazer o que eles queriam fazer. Porque o Talibã controlava, digamos assim, o setor mais religioso, conservador da política afeganistã. Então, quem sobrou para os americanos se aliarem para tentar fazer alguma coisa foi a galera traficante. Foram basicamente o crime organizado. Então, eles se juntaram, os senhores da guerra lá no interior, que são vendedores de arma, vendedores de ópio e tal. Então, só gente corrupta, que não estava interessado em state building, estava interessado em tomar dinheiro americano e roubar mesmo. E aí, dentro dos Estados Unidos, você tem também os setores que militam por recursos para a área de segurança. Né? Você quer justificar dinheiro para construir um avião de 35 milhões de dólares, você tem que inventar uma guerra para canalizar esse dinheiro. Então, tem todo um setor. Tanto que, de todas as áreas que receberam recursos lá no Afeganistão, a que mais recebeu dinheiro foram os militares. Aí estão vendo que tem um monte de coisa que eles gastaram dinheiro que não serve para nada. Helicóptero que está no pátio, né? Tá aparecendo várias coisas assim interessantes. Tem um vídeo que eu passei, que eu vi esses dias, do Reginaldo Nasser. Não sei se vocês já leram alguma coisa dele. É um dos caras antigos de pesquisadores de segurança pública aqui no Brasil. Ele foi coordenador da PUC São Paulo, do curso de RI, dos primeiros cursos de RI do Brasil. E ele estuda segurança. E ele é árabe, então ele tem umas coisas que ele pesquisa lá no Afeganistão. Tá legal a conversa dele. Enfim. Oi, Ana. Oi, Vanessa. Interessante. Os meninos aí ligaram a aula e foram assistir a novela, eu acho. Não, eu tô aqui. Aê! Me abandonou! Hoje vai ser uma aulinha mais suave. Eu até falei para vocês, passei vídeo para vocês verem, eu não passei tanta leitura. Eu estou só esperando o pessoal chegar. Eu já estou vendo umas fofocas de retorno na Unifap, mas setor público é foda. Eu acho que poderia voltar em outubro presencial. Mas a notícia que eu vi no jornal foi Unifap, vem, né? Unifap organiza comissão para estudar o retorno em 2022. Eu vi... A notícia que eu vi, que me mandaram, foi que era o reitor, eu acho, afirmando que só 2022 mesmo, a reitoria afirmando só 2022 mesmo. Eu achava que ia dar para voltar em outubro, porque não tá, os hospitais estão tudo vazios já. Tá tudo... Fala, Jeff! E aí, mas, professor, tipo, outubro, eu acho que a esperança mais mesmo seria mais para novembro, dezembro, que a maioria do pessoal assim, da faculdade tomou a vacina agora, nessa onda que teve. A primeira dose. Né? Os alunos. Né? Sei lá, tava na expectativa ainda. A gente vai ficar nesse rolê ainda. Também, professor. Mas até que o Alexandre falou, quando eu vi que a nossa vacinação começou só no final de julho, eu falei, não vai ser outubro, porque, por exemplo, eu vou tomar minha segunda dose só dia 20 de outubro, que eu tomei a Pfizer. Aí. Eu também. Eu já vou tomar a terceira, eu acho. Você tomou Coronavac? Não, tomei Coronavac, tomei em abril, eu acho. Vai ser a terceira. E já saiu um negócio aí para tomar a terceira, quem tem imunossupressão ou é velhinho, já vou arrumar um laudo aqui para ir tomar uma. Pois é, mas mesmo assim, é que assim, eu estava me baseando pelos hospitais e tal, como tá tudo vazio já os hospitais, eu pensei assim, não, dá para voltar hoje. Enfim. Desse jeito eu já estou morto. Vamos dar uma olhada nos trabalhos de vocês. Eu já passei um trabalhinho para hoje. Enquanto não esperar o pessoal entrar mais um pouco, a gente olha. O que mais que eu tinha para falar antes da aula? Tem atividade de outra matéria para amanhã, pessoal. Acho que o pessoal não vai entrar, não. Ah, é?
por isso. Ah, tá. Como é que é essa matéria de quê? Só para saber como é que vocês estão fazendo. História das Relações Internacionais da Paulo. Aí como é que é o trabalho? Como é que é a atividade? É prova. É prova mesmo? É. E aí vocês vão entrar na hora da aula e fazer a prova ou vocês vão entregar pronta a prova amanhã? Não, entregar. Não, tipo, ela passou 2 questões, aí a primeira questão é para a gente analisar a semelhança e diferença desses sistemas de Estado, por exemplo, de Roma, Assíria, Pérsia, sobre da Idade Antiga, para analisar todos eles. A segunda questão para a gente falar um pouco mais sobre que a gente negócio da Europa no sistema de África, Ásia e América Latina, entendeu? Como os europeus vieram para cá, mexeram aqui e tudo mais. Eu acho que talvez ele queira uma comparação sobre imperialismo, né? Por exemplo, é legal a comparação entre os persas e os gregos, né? Porque eles faziam... A Grécia não era um império, ou seja, todo mundo ali era a mesma cultura, mais ou menos. Uhum. E os persas não, os persas eles dominavam uma grande amplitude de culturas diferentes, todos sob o mesmo domínio. Mas, de certa forma, os persas eram mais uma palavra... Tinham mais liberdades, você tinha liberdade de culto, você tinha liberdade de religião. Sim, os persas tinha mais liberdade cultural. Eles eram bons negociadores, eles eram bons comerciantes. E os gregos não, eram muito mais opressores dentro do seu sistema político. Os gregos tinham escravos, né? Atenas tinha muito escravo. Os ilotas, no caso dos espartanos, tratavam os estrangeiros de uma maneira diferente dos cidadãos e tal. Tinha cidadão de segunda categoria. Na Pérsia, não. O império era grande, era dominado pelo poder central, mas você tinha mais liberdade. Uhum. Então, enfim, pensando aqui. Entendi. Aí ele passou o trabalho para vocês fazerem durante uma semana ou ele deu assim, passou hoje para entregar amanhã? Ixi, já tá 3 semanas. Né? Aí a galera deixou para fazer hoje, né? Inclusive eu, sou. Então vamos seguir aqui. Vamos tocar o barco para liberar vocês, então. Então, vocês chegaram a assistir os vídeos que eu passei da Daisy Ventura e da juíza federal, da desembargadora federal, da ex-juíza do TPI, que eu botei no grupo? Da Daisy, aquele que você podia priorizar, assistir acho que são de 20 minutos dele, professor. Deu para dar uma ouvidinha, pelo menos. Do Eduardo, não? Alexandre, você nem passaram perto do vídeo? Não consegui ver. Põe o vídeo para tocar e fica jogando videogame, bota no mudo o jogo e fica ouvindo o vídeo, pelo menos. Em videogame eu consigo jogar. Eu jogo todo dia. Então, ela devia põe o vídeo, deixa no mudo o jogo e deixa ouvir o vídeo, pelo menos. Eu passei vídeo justamente para dar uma facilitada para vocês, para não ter material para ler. Eu sei que está puxado essa parte agora. A gente está caminhando para a reta final, né? Vamos dar uma olhada no calendário juntos aqui, só para ver a situação. Esse nosso semestre está menos puxado que o último, acho. Tá mais... Em relação a todas as matérias, assim, no geral, entendeu? Você acha? No geral está menos puxado que o último, porque, assim, né? Tinha alguém que não colaborava. Pessoa, né, tinha uma pessoa que não colaborava e tudo. Como assim? A gente não fala mal dela aqui, não. Eu gosto dela. Ela passava uma carga de trabalho muito puxada? Valia por tudo. E semestre passado você tinha menos aula, então imagino que foi comprimido mais coisa no período mais curto de tempo, né? Professor. Vamos olhar aqui as datas. Vou passando as coisas aos poucos e não muito difíceis, vocês veem. Bastante coisa, mas é assim, de pouquinho, toda semana tem uma coisa. Não, tipo, do seu trabalho, eu até conversei com a Mais com muita gente. Tipo, sim, eu passo uma coisa simples, mas é o que a gente aprende, entendeu? A gente aprende muito. Por exemplo, a atividade que o senhor passa, eu leio o texto que o senhor passa, eu faço atividade, eu aprendo muito. Que bom. Tipo, só que o senhor passa uma coisa clara, mas que a gente aprenda bem. Se você pegar aquilo ali, eu fico feliz. Pelo menos eu sinto isso, não sei o resto, hein? Se você pegar aquilo ali, eu fico feliz. Aqui, setembro. Então, a gente tem... Hoje é dia 26, aí tem uma aula dia 2, uma dia 9. Tem 4 aulas ainda. Só que a última aula, eu quero chegar com as notas de vocês já. Então, eu quero
chegar na aula do dia 23, eu vou passar todas as notas entre o dia 16 e o dia 23, e chegar o dia 23 a gente só senta e faz uma avaliação geral. Né? Eu mostro a nota que vocês tiveram. Quem tem algum problema com a nota, fala, professor, o senhor esqueceu de ver esse trabalho aqui que eu fiz e tal, a gente conversa. Para não ter bronca depois disso, entendeu? Então, a gente vai ter assim mais 3 aulas de conteúdo. Tem bastante aula ainda, então. Vai ter esse feriado aqui, ainda bem, dá um fôlego aqui. Não para nossa disciplina, né? Mas para todo mundo dar uma respirada. Tem o feriado do dia 13 também, que dá para dar uma respirada. Eu acho que dia 6 vai ser emendado. Eu não sei, ninguém me falou nada. Vocês já ouviram alguma coisa de vai ser emendado o feriado do dia 7? Não? Não. É porque eu dou aula da segunda, então não estou sabendo, mas enfim. Aí, então a gente tem mais 3 aulas, essa e mais 3. Eu vou falar de TPI hoje, aí depois eu quero falar do sistema da ONU de direitos humanos, e depois a gente vai dar uma olhadinha nos conteúdos que a professora ia dar essa aula, tinha separado. Eu quero pegar algumas coisinhas dela para as 2 últimas aulas, que ela colocou lá alguma literatura do enfoque dela para eu puxar também. Então é isso. Trabalhos. Essa disciplina é uma das que tem menos, mas ela está na média. Eu passei mais um hoje, ó, TPI. Tá? Explica a diferença entre dolo específico e dolo genérico, de respeito ao crime de homicídio descrito no artigo 6º. Fala. No caso, você vai passar quantos trabalhos no total? Não sei, vamos ver. Acho que mais 1 ou 2 trabalhos além desse, talvez. Aí no final a gente conta. Tentem fazer aí até esse aqui só 4 fizeram. Vai todo mundo correr com as coisas no final. Quando for dia 16, é para estar com tudo entregue, porque dia 23 eu vou só entregar a nota de vocês. Né? Até o dia 23 eu aceito, mas eu quero passar essas notas direitinho para na aula eu já ter elas prontas para mostrar para vocês. Então tentem fazer tudo até o dia 16. Aqui tem 12. Vamos ver quem fez esse aqui. A Ana, o Eduardo estão aqui na aula. O Alexandre está na aula, mas ainda não fez. Ainda. O Italohan fez, mas não veio na aula. Esse aqui que foi o rolê. O Francisco fez o trabalho, está aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no do Francisco. Do caso Urso Branco, né? Pois eu queria que você citasse no texto dela quais são os dispositivos que ela deu. Teve até alguém que mandou mensagens para mim, não sei se foi tu, Ana, que mandou mensagem perguntando, professor, são esses aqui? Eu falei, porque no texto dela tem indicando quais foram as ações que foram demandadas, especificamente, tá? Não só isso aqui, tá muito vago, Francisco. Vou fechar aqui. Meu da Ana. Não, meu tá muito vago também. Não foi tu que falou. Tem que ler o texto, vocês têm que procurar no texto. Eu li no texto, só que eu acho que ficou muito geral o que eu disse. Não tá não. Então tu tá mais específico aqui, ó. Porque ele fala protocolo de medidas de urgência para proteger a vida e a integridade dos indivíduos. Tinha outras medidas lá também. Uhum. Tu só botou uma, mas tinha mais ali. Entendi. Tentem olhar o texto. O de hoje vai ser mais simples, é uma pergunta mais específica. O de hoje, então vocês vão ter que dar uma pesquisada. O vídeo da desembargadora federal, ela discute um pouco isso. Né? Eu vou ver se eu coloco um texto sobre o assunto para vocês para ajudar a fazer, porque é uma questão de direito penal, é bem assim técnica do direito. O que significa o dolo específico no crime de genocídio? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o assunto na aula agora, mas o vídeo aqui da mulher dá uma explicada um pouco além. E o da Daisy a gente vai discutir um pouquinho. O da Daisy é legal porque tem muito a ver com litigância estratégica, na medida em que ela fez a pesquisa para fundamentar ações políticas judiciárias, né? Tanto no judiciário brasileiro quanto na representação que eles fizeram lá no TPI. Porque a ideia é tentar enquadrar o Bolsonaro em algum dos crimes do Estatuto de Roma,
para tentar dizer que ele é genocida, ou... Na verdade, não é genocídio, eles querem enquadrar ele em crimes contra a humanidade. A gente vai já olhar o Estatuto de Roma aqui com calma, mas eles querem enquadrar ele no artigo 7º, não no artigo 6º. E aí está justamente a discussão sobre o dolo específico. Por que não dá para enquadrar ele no artigo 6º? Ou por que é mais difícil enquadrar ele no artigo 6º do que no artigo 7º? Na verdade, é difícil enquadrar ele em qualquer coisa aqui, tá? Porque ninguém vai punir um presidente do Brasil com base nisso aqui. Mas, enfim, é mais fácil aqui. Falar um pouco do contexto do TPI, eu já mencionei nas outras aulas para vocês, mas o Tribunal Penal Internacional ele foi um instrumento criado pelos países aí do sistema mundial, né? Capitaneado pela Europa, pelos países da Europa essencialmente, mas com apoio americano. Os Estados Unidos só não assinam os tratados, mas eles mandam os outros assinarem. Para coibir violações graves de direitos humanos. A temática do TPI ela vem desde da Segunda Guerra Mundial, desde os tribunais ad hoc, criados no pós-guerra, em Israel e na Europa, para punir os nazistas alemães, essencialmente. Né? Foram tribunais criados para dar um semblante de justiça, para colocar numa lógica de criminoso aqueles que fizeram graves violações aos direitos humanos. Espera aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Fala, Jeff. Professor, esse que o senhor está vendo aí, está aberto. Esse é o Estatuto de Roma, é? O senhor pode mandar aqui no chat o link? Tá no Classroom. Eu botei aqui para vocês no Classroom. O senhor colocou? Botei hoje, eu acho. Não sei se eu botei hoje. Não botei hoje não. Tá lá faz tempo. Aqui, o Estatuto Penal Internacional é esse? Tá bom. Acabou de ver. Deixa eu... Obrigado, professor. Estatuto. Melhorou. Num âmbito maior, a discussão sobre direitos no mundo, ela teve uma mudança muito grande depois da Segunda Guerra, do que existia antes. Isso foi sentido em vários ramos, tanto na filosofia, quanto no direito, quanto nas constituições. Né? As constituições do mundo até a Segunda Guerra, elas eram constituições minimalistas. Você tinha só os direitos liberais e não se tinha direitos sociais. A própria noção de cláusula pétrea foi criada no pós-guerra. Então, houve uma renovação no pensamento mundial sobre esse assunto, entendendo que a democracia não resolve tudo, que você precisa ter algum tipo de mínimo de justiça que está além da vontade dos governos e das maiorias. Isso porque Hitler chegou ao poder pelo voto. Né? É necessário que exista uma justiça fundamental que está além da democracia. Na discussão entre justnaturalismo e justpositivismo, que precedeu essa mudança no pensamento normativo jurídico do período, venceu o justpositivismo, porque até Hobbes, basicamente, o justnaturalismo era o que imperava. Existia uma noção de direitos individuais fundamentais no pensamento político ocidental que estava conectado com religião, né? Com a religião católica, cristã, durante o medieval, e antes disso, com ideias de direito natural dos gregos e romanos. Sem entrar em muito detalhe de filosofia política, tá? Porque isso aí é um negócio muito além. Mas aí, com Hobbes, que desconectou a ideia de bem e mal, de como a política funciona, você tem uma mudança de perspectiva muito forte que vai continuar e vai chegar no limite no justpositivismo, que a ideia é que não dá para você fundamentar o direito em nada que não seja terreno, em nada que não seja antropocêntrico, em nada que não venha do homem. Logo, e isso dentro de uma lógica democrática, o direito, né, o funcionário público, por exemplo, vai obedecer aquilo que está no direito. Ele não pode desobedecer uma ordem que foi juridicamente estabelecida em função de um direito acima do direito que foi estabelecido naquele país. Era a justificativa que o pessoal do julgamento de Eichmann dava. Né? Quando perguntavam para o Eichmann, mas por que você mandou as pessoas para a câmara de gás? Por que você botou as pessoas no trem, para o campo de concentração? Ele dizia, essas eram as ordens. Né? Os políticos que foram eleitos criaram as leis e eu só reconheço os direitos do meu país, as leis do meu país. Eu não vou obedecer uma lei que seja algo externo à legislação do meu país.
Então eu tinha que obedecer às regras. As regras eram essas, eu obedecia a essas. Então eu não fiz nenhum crime. A ideia de que não existe um mínimo ético-moral para além daquilo que está estabelecido nas leis e nas regras de um país. Então, o trauma que a gente teve com a Segunda Guerra forçou a gente pensar que não existe algo além disso, né? Não tem que ter uma série de direitos e garantias fundamentais que estão além das vontades políticas, incluindo aí justiça e, para alguns, até justiça social. Então, com base nisso, é que se criminalizou as condutas dos nazistas no pós-guerra. Sob a lógica juspositivista, é impossível você punir um inimigo numa guerra. Você pode torturá-lo, você pode matá-lo, você pode fazer o que quiser com ele, mas numa lógica ética de igual para igual, a lógica de inimigo. Vocês têm estudado com Clausewitz, que na guerra você não tem... Ninguém é melhor que ninguém na guerra. Se eu estou em guerra contra você, é uma relação. E você é meu amigo, você é meu aliado, você é meu inimigo, mas eu não estou acima de você. Eu não estou certo e você está errado. Nem você está certo e eu estou errado. A gente está num patamar moral igual, né, na guerra. Então eu não posso te punir segundo uma lei. Eu posso fazer o que eu quiser contigo, né? Eu posso torturar, tentar atingir o meu objetivo político. Mas, do ponto de vista moral, ético, nada me autoriza a dizer que eu sou bom e você é ruim. A lógica do direito penal internacional é uma lógica que é pegar a dinâmica do moral interna e transferir para o meio internacional. Né? Como é que eu trato um criminoso no meu país? Se a pessoa comete um crime, eu vou ser punido porque existem as regras, aquela pessoa está cometendo um ato ilícito, uma coisa errada. Numa dinâmica de um país com outro, isso não existe. Mas, como eu estou falando para vocês, com o absurdo que foi o nazismo, os países tentaram colocar um fundamento ético e moral para punir as pessoas que cometeram os atos, até para dissuadir futuros políticos, futuros militares, futuros ditadores de fazerem a mesma coisa que foi feita durante as duas grandes guerras. E aí foram criados os tribunais ad hoc, o Tribunal de Nuremberg e outros tribunais posteriores. Houve algumas experiências entre 45 e a década de 90 com a criação de tribunais ad hoc em situações similares. Né? Tem todo um histórico sobre isso que a literatura trabalha, mas foi só com a queda do Muro de Berlim e o fim do mundo bipolar que foi possível pensar numa justiça internacional penal, né? Uma lógica que caracterize como crimes contra a humanidade certas condutas que vão além de simplesmente o cara estar desobedecendo às leis do país dele, mas ele está cometendo coisas que toda a humanidade precisa responder contra aquilo. E é nessa dinâmica que se cria o Tribunal Penal Internacional. Do ponto de vista de política pública, não discutindo ética e moral, mas de política pública mesmo, o Tribunal Penal Internacional foi criado para dissuadir regimes autoritários e ditaduras de cometerem crimes contra a humanidade, particularmente na África subsaariana, com o fim com os países novos que estavam sendo criados, né, durante a década do século XX, países novos, Ruanda, Nigéria, África do Sul se unificando, Lesoto, Sudão do Sul, tudo aquilo aí que estava sendo criado, a experiência que estava já surgindo ali era uma experiência altamente de violências e de respeito aos direitos humanos, e também no leste europeu, que estava se desfazendo a dinâmica do bloco socialista, e o que foi se avizinhando, que foi culminar com os crimes da Sérvia, também era uma coisa parecida com o que estava acontecendo na África. Então, o Tribunal Penal Internacional foi criado para tentar lidar com esse problema. Nesse sentido, a jurisdição do Tribunal Penal Internacional ela é muito cirúrgica. Só é passível de ser julgado no Tribunal Penal Internacional pessoas, né, indivíduos de governos em países que aceitaram a jurisdição desse Tribunal Penal Internacional. Mas aí você pensa, se o país... Por que um país aceitaria essa jurisdição? Porque existem países que o problema de state building deles é tão grande que, se você tem uma ditadura, essa ditadura comete crimes contra a humanidade, coisas sérias, mas eventualmente se sai, porque toda ditadura acaba um dia, tá? Eles saem do poder e aí um novo governo entra. Só que esse novo governo não tem poder para punir o governo anterior, porque você não tem... O Brasil, em parte, é isso, né? A ditadura militar
a gente não conseguiu punir nossos militares, porque o custo de transição de punir o governo anterior é tão alto que não se procura puni-los. É o dilema de toda a transição democrática. Se você tem um governo, de ditadura que está saindo do poder e eles têm a perspectiva de serem julgados e punidos pelo governo que está entrando, eles não vão sair, eles vão lutar com unhas e dentes até a última hora. Já se você dá uma anistia para eles saem do poder de maneira mais fácil, porque eles têm a garantia de que eles não vão ser punidos depois. Isso num contexto de graves violações de direitos humanos, você pode criar um ciclo vicioso onde você cria um incentivo para os ditadores tomarem o poder. Se eles perderem, eles saem e não vai acontecer nada com eles, né? Então, para tentar aumentar os custos de você participar de um banho de sangue em países que não têm capacidade para punir. Nesse sentido, o princípio da subsidiariedade que a gente viu no sistema interamericano também tem no TPI. No TPI, você só pode chegar com um caso lá se a pessoa não está sendo julgada no judiciário do país dela. Então, se tem algum processo criminal, um inquérito policial, se a pessoa está sendo investigada, processada e eventualmente punida pelo judiciário do país, membro, signatário do TPI, então o processo não pode ir para o TPI. Só se a gente vai já olhar como é que está escrito isso no Estatuto de Roma, mas só se de fato a pessoa não tem, se o Estado membro que assinou o tratado não tem capacidade de punir aquele sujeito. Por que o Brasil assinaria o TPI, então? Porque o Brasil assina tudo quanto é tratado internacional. Tá? O Brasil tem essa característica, ele é muito respeitado no âmbito internacional, vocês já devem ter ouvido essa ladainha aí, falada no curso de RI, na imprensa. O Brasil é o cara que abre, o país que abre sempre a Assembleia Geral da ONU. O Brasil é um país assim, que tem uma vocação multilateral muito forte. Né? É ele que consegue conciliar interesses diferentes, porque ele está numa posição no cenário internacional privilegiada nesse sentido. Né? O Brasil ele não morde nem cheira, ele não é um país que faz guerra com ninguém, ele é um país que hoje em dia é democrático, tem uma carta de direitos muito, muito ampla. O Brasil é o país do consenso, a gente tem uma capacidade de formar consensos muito grande no âmbito internacional. Se você compara com outros países do BRICS, por exemplo, que estão numa posição econômica no cenário internacional como nossa, vocês vão ver que não tem como outro país exercer essa função. Índia, que é um país assim que você pode comparar com o Brasil, teve guerra, está em guerra com o Paquistão sempre, tem problema com a China, ele não tem muito como se aliar com as pessoas, o Paquistão. Tem problema com o Irã ali perto. Né? Se você olhar para Coreia do Sul também não tem uma dinâmica que propicia esse tipo de coisa. O Brasil não, ele tem essa capacidade de fazer essas alianças. Então, o Brasil ele patrocinou, né, tentou empurrar também o TPI. E para o Brasil não tem custo nenhum, porque a gente sabe que o TPI foi criado para ditadores sul-africanos e ditadores da África subsaariana e ditadores do leste europeu. Né? Os mecanismos ali foram pensados para isso. Então, o Brasil assinou de boa. Só que a coisa está assinada agora. Então, eventualmente, como a gente viu o que aconteceu com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que foi criado para uma coisa, mas tem transitado para outras coisas, está sendo utilizado pelos atores políticos para outras coisas, a gente viu nos casos de questão de violações de direitos humanos em penitenciária, questão ambiental, coisas que ele não foi feito para isso, o tratado não fala isso. Também o TPI vai ser pressionado politicamente para transitar para outras situações, tendo em vista mudanças no cenário político nacional do Brasil, que é o que está acontecendo um pouco agora. Eu ainda não vejo as circunstâncias políticas que levem ao Bolsonaro ir ser julgado no TPI. Vou já mostrar um pouquinho do TPI para vocês, justamente porque ele não foi criado para isso. Outra característica importante de frisar do TPI em relação ao sistema interamericano é que o TPI julga indivíduos. O sistema interamericano e o sistema universal da ONU julgam governos, países, estados, não é nem governos, é estados. É o Brasil que cometeu violações de direitos humanos na guerrilha do Araguaia. É o Brasil que cometeu violações de direitos humanos no presídio de Urso Branco. No TPI, é o general fulano de tal que mandou matar. E a lógica do sistema interamericano, do sistema da ONU, é uma lógica mais de responsabilidade civil e administrativa do que efetivamente criminal. Apesar de que os relatórios, as sentenças da corte falam que é preciso buscar e punir as pessoas responsáveis, mas quem vai fazer isso é o país signatário, não é a corte. O TPI não.
O TPI ele não julga países, ele não julga estados, ele julga indivíduos. Então é para pegar o sujeito que mandou matar 500 mulheres no vilarejo, não sei o quê, e trazer ele para ser punido. Né? E muitas pessoas são condenadas no TPI, mas nunca são pegas, porque a figura foge, vai para algum paraíso fiscal, se esconde dentro do país dele, não acha. Mas tem muitos que são pegos, eventualmente. E se são pegos e todos os países signatários do TPI têm a obrigação de prender o cara e mandar ele para lá. Então, é por isso que tem esses poréns aí. Né? Mas o cara vai e foge para um país que não é signatário do TPI, ele tem muito dinheiro, esses ditadores todos são podres de rico, e aí fica difícil capturá-lo. Mas se qualquer, assim, grupo de marines americano ou algum governo europeu que é signatário do TPI pode invadir o país ali numa operação cirúrgica, pegar ele, que nem fizeram com Bin Laden. Só que em vez de matar, porque os americanos não levam para julgar, os americanos matam, né? Eles não são signatários do TPI. Se os Estados Unidos quisessem reforçar a ordem mundial, ele seria signatário e, em vez de executar o Saddam Hussein, em vez de executar o Bin Laden, ele teria levado os caras para o TPI. É uma atitude muito mais civilizada de tratar com eventuais criminosos contra a humanidade. Né? Mas, enfim, os Estados Unidos ele gosta de fazer as coisas de maneira unilateral, quando ele está surtado. Professor? Fala. No caso, a parada do Bolsonaro na TPI em relação aos indígenas, é isso? A gente vai olhar, não só, a gente vai, vamos discutir esse caso do Bolsonaro, então, para mostrar um pouco. Porque eu queria explicar um pouco mais o TPI antes de entrar no caso do Bolsonaro. É porque entender aonde eles querem encaixar ele, entendeu? O argumento da Daisy. Deixa eu falar um pouquinho da Daisy. A Daisy merece vocês lerem mais ela, tá? Ela tem muita coisa com a RI. Ela é professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, mas ela dá aula no Instituto de Relações Internacionais. Ela tem muita coisa sobre saúde pública internacional. Muita pesquisa feita na área de RI, na área de saúde pública. E ela que construiu o argumento. Ela e a equipe dela, tá? Não é só ela. Tem professores da Federal de São Paulo, tem gente da Conecta Direitos Humanos, que é aquela ONG de São Paulo que mexe com direitos humanos nessa área. E eles querem construir o argumento para provar que a política de infectar as pessoas e deixar as pessoas morrerem, deixar as pessoas pegar a doença, não foi por acidente, foi uma coisa proposital. Foi uma coisa intencional do governo Bolsonaro. Em sendo uma coisa intencional, você poderia tentar encaixá-lo em alguns dos tipos penais do Estatuto de Roma. Deixa eu mostrar aqui. Eu botei esse texto para vocês lá, não é bem um texto, tá? É mais um boletim, um panfleto. Mas é em cima da pesquisa dela, dessa pesquisa grande. O que eles fizeram? Eles levantaram 3.049 normas do governo federal que foram editadas relativas à Covid-19. E aí eles vão mostrar que dessas normas, não sei quantas aí, são para afrouxar, para liberar, para deixar as pessoas pegarem a doença, né? Sabendo que elas vão morrer. Isso é importante, porque você tem que provar o dolo. Eu já vou discutir um pouquinho essa coisa do dolo com vocês. A intencionalidade. Como é uma questão criminal, você tem que mostrar o que a gente chama no direito penal de culpabilidade do agente. Você tem que mostrar que o agente queria produzir o resultado ou ele assumiu os riscos do resultado se produzir. Eu já vou explicar isso melhor para vocês mais para frente quando eu for falar de dolo. Então, você tem que demonstrar isso. Né? Não basta que o cara seja incompetente. O cara tem que ter feito isso de propósito, basicamente. E aí é que entra a pesquisa dela. Ela levantou a equipe dela levantou esses dados para mostrar a intencionalidade. Né? Mas só para mostrar um pouquinho aqui do que está no texto. Não sei se dá para vocês verem aí. Deixa eu aumentar um pouquinho. Né? Medidas provisórias. A intensa é o argumento que ela tenta fazer. Eu não sei se eu compro muito o argumento dela, mas ela me convence às vezes quando eu estou vendo ela falar. Ela é muito boa de oratória, a Daisy. A intensa atividade normativa do Poder Executivo relacionada à Covid manteve-se durante todo o ano 2020. Além de pulverizar a regulação da emergência, ela limita o papel do Poder Legislativo e favorece a judicialização da saúde. Então, ela está argumentando que pelo Poder Executivo ficar editando um monte de norma, ela está atrapalhando o combate à Covid por entrar, né, nas competências do Poder Legislativo e levar à judicialização. Uma das mais importantes características da legislação federal sobre a pandemia é a ausência da participação cidadã. Então, foi tudo feito à revelia da sociedade civil, foi tudo feito à revelia dos técnicos do SUS. Né? O SUS ele é um sistema operado com participação popular, tem uma série de mecanismos do SUS onde que é de forma descentralizada, com participação dos municípios, dos estados,
para tentar gerir aquela coisa. E o governo federal ignorou tudo isso daí. Ignorou os técnicos, o que é mais sério. Então, ela vai fazendo esse argumento. E esses atos aqui, todos são para jogar de escanteio os técnicos do SUS, a sociedade civil, etc. Então, isso é uma forma dela mostrar, olha, é de propósito, não é à toa não que está sendo feito. Eles estão ignorando, por omissão, causando aquele resultado. Tá, deixa eu ver se eu desço mais. Ela faz uma divisão aqui, eu não sei se esse é o melhor dos textos dela, mas esse é o mais gráfico. Aí ela faz uma linha do tempo da estratégia federal de olha como é que ela chama o treco. Estratégia federal de disseminação da Covid-19. Então ela argumenta que o governo federal tinha uma estratégia assim. A estratégia era para todo mundo pegar a doença. Essa era a estratégia. Né? Aí, ligando isso aos direitos humanos. Professor? Fala. Essa estratégia que ela falou, ela tá ligando aquele argumento do governo de imunização natural? Então, ela desconstrói esse argumento na fala dela. Ela diz assim, porque o argumento da imunidade natural, da imunidade de rebanho, é um argumento científico falso, né? Não existe isso não é um argumento científico, você deixar as pessoas ficarem doentes. É a constatação de um fato, mas não é um argumento por uma estratégia de proteção da população. E aí, o que ela vai dizer é que, na verdade, o aparelhamento desse argumento foi como uma medida para enganar a opinião pública e enganar o povo brasileiro, para o brasileiro sair na rua. A mesma coisa a cloroquina. A cloroquina é um exemplo clássico de um governo enganando as pessoas, de propósito, para as pessoas pegarem doença. O Bolsonaro sabia que a cloroquina não funcionava. Ela faz esse argumento, né? Ela mostra com os atos do Poder Executivo. Tem uma série de técnicos no Ministério da Saúde que sabiam que a cloroquina não funcionava. Só que ele queria que as pessoas saíssem na rua para voltar a trabalhar. Então ele inventou qualquer história para dizer, não, pode trabalhar, tome ivermectina e cloroquina e vai trabalhar, que não vai pegar doença, se pegar não vai morrer. Então, qualquer tipo de justificativa que levasse as pessoas para a rua para pegar a doença era apropriada pelo governo, para o governo fazer as pessoas irem para a rua e pegar a doença. Porque a estratégia era uma estratégia de disseminação da doença. Não é incompetência, entendeu? É dolo. Não é por burrice, é por intenção mesmo. Depois assiste o vídeo dela que... Tem alguém apitando? Depois assiste o vídeo que ela faz melhor o marketing dela do que eu. Mas eu quero conectar isso com os tipos penais do TPI já. Por isso que eu estou falando do argumento dela. Então, aí aqui embaixo... conjunto do processo fragmentado e propositadamente confuso. Ela diz que foi de propósito a bagunça. Ao afastar a tese da incompetência ou negligência do governo federal, o estudo revela a existência de uma estratégia institucional de propagação do vírus. Então, de novo, não é que o governo federal foi negligente ou incompetente. Não, ele foi extremamente eficiente no que ele estava querendo fazer, pelo contrário. Aí tem uma linha do tempo aqui de todos os atos do Poder Executivo, inclusive os relacionados aos índios, que mostra, por exemplo, eles mandaram cloroquina para os índios. Quando os índios estavam morrendo, eles falaram, não precisa de vacina, não, manda cloroquina para eles. Mesma coisa em Manaus, quando estava acabando o oxigênio lá, em vez de mandar coisa de oxigênio, eles mandaram caixa de cloroquina para lá. Tudo isso para fazer as pessoas saírem na rua, ficarem despreocupadas com a doença e pegarem a doença. Né? Qual o objetivo disso? O objetivo disso é manter o governo bem avaliado, né? Retornar às atividades econômicas, a economia voltar a funcionar. E é que no caso dos índios a coisa é mais complicada, né? Porque dá para você fazer um argumento mais sério ali de que não é nem só no caso dos índios, ela faz isso conectando com a ideologia do governo Bolsonaro, que tem uma ideologia meio robesiana, daquela mais terrível, que assim, é o governo dos mais fortes. O governo Bolsonaro tem essa característica, né? É assim, não precisa de política pública, você que se vire. Né? Todo mundo, cada um que tem uma arma em casa, para se defender na rua. Né? É a lógica do mais forte no governo Bolsonaro. Se você pode, você consegue. Se você é fraco, você tem que obedecer. O forte manda, o fraco obedece. Isso aparece nas políticas públicas dele. Ele não quer ajudar ninguém, ele quer que todo mundo se vire. Né? Na questão ambiental, não tem nada que proteger índio. Que proteger índio? Deixa os fazendeiros, garimpeiros, que têm força ali, vencerem. Então,
dentro dessa lógica, deixar as pessoas morrerem faz sentido, né? Tem umas falas, é porque eu não estou lembrando agora, tem umas falas do próprio Ministério do Ministro da Economia falando que tem muito idoso nesse país, a gente sustenta muito velho, esses velhos morreram um pouco. Então tem uma lógica aí, entendeu? E ela pega também, não nesse texto, mas ela pega falas dos atores políticos para mostrar que eles estavam dizendo o que eles estavam querendo, eles estavam querendo que as pessoas morressem mesmo. Né? Que tem muito desemprego, então deixa os pobres morrer um pouquinho, que aí a economia melhora, vai ter menos desempregado, entendeu? É esse raciocínio que é completamente perverso. Tem um pessoal da área da antropologia que estuda isso com o conceito de necropolítica. Não sei se vocês já ouviram o conceito de necropolítica, que é do Agamben, Então, é essa literatura com que ela está conversando aqui. Que é essa galera de que não, a morte é uma política de Estado, é uma política pública de Estado. Né? É uma estratégia mesmo, que é uma linha mais Foucaultiana. Que não é muito a minha praia, tá? Então, eu não quero entrar tanto nisso. Mas é esse o registro. Mostrar que a necropolítica... E tem vários textos que falam de necropolítica conectando o problema da saúde. Só que ninguém fez uma pesquisa como ela fez. Esse é o detalhe. O pessoal da necropolítica, eles fazem muitos argumentos, assim, e pegam, às vezes, um estudo de caso, de uma situação específica, mas não faz, assim, pesquisa ampla, com base de dados, com gráfico, com tabela, com, né, isso que ela está fazendo, linha do tempo, o que foi feito e quando foi, por quem foi. E aí, isso aqui passou a instruir, brevemente o povo saberá que foi enganado por esses governadores e por grande parte da mídia. Então, o tempo todo ele dizendo que os cientistas e a mídia estão enganando o povo, que o povo tem que se orientar por ele, né? Porque ele quer que o povo saia na rua. Tem umas falas aqui. O brasileiro tem que ser estudado, não pega nada. O cara pula em esgoto, sai, mergulha e não acontece nada. Então, o brasileiro ele é imune, porque que nem cachorro vira-lata, que se tivesse que morrer, tinha morrido criança. Como está vivo até agora é porque é casca grossa. Sabe umas coisas assim horrorosas que ele fala? O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo, vamos enfrentar como homem, não como um moleque, vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos vamos morrer um dia, isso aqui é o máximo dele. Vai todo mundo morrer mesmo? E daí? Qual é a minha responsabilidade? Não tem responsabilidade nenhuma, vai todo mundo morrer um dia. Que fiquem os mais fortes vivos e os mais fracos morram. É um pouco isso, tá? Isso aí ele falou até no vídeo que ele tá no jet ski andando. Eu não aguento ver, eu não aguento ver ele falando, porque eu tenho muita coisa para fazer na minha vida, eu não tenho estômago para aguentar. Eu ia quebrar, para não quebrar a TV e não ter problema no fígado, eu não assisto a loucura que ele fala. Então, a galera que pesquisa esse tipo de coisa, eu aplaudo muito, porque tem que ter muito estômago para. E eles fizeram isso, né? E aí ela conecta, medida, fala. Medida, fala. Então, tem uma intencionalidade, é isso que ela quer mostrar. Então, depois dei uma olhada aqui nesses dados, né, e a coisa de dizer que o governo federal não é responsável, né, tem ação no Supremo, onde a argumentação jurídica que o presidente da República fez é dizer que o governo federal não é responsável pelo combate da pandemia, que os responsáveis são os estados e os municípios, então ele não precisa fazer nada. Né? Então, ele fala isso nos autos do processo. Esses novos ditadores, esses proto-ditadores, tipo ele, tipo Trump, tem essa característica, eles cometem os crimes nas câmeras, na cara de todo mundo, para normalizar o negócio, porque não é normal isso. Um presidente da República falar que ele não é responsabilidade dele cuidar da saúde do povo. Né? É quase que criminoso. Só que ele fala isso todo dia na TV e normaliza esse tipo de comportamento. O Trump fazia a mesma coisa. Né? Quando pegaram ele interferindo nas eleições, pedindo para o presidente da Ucrânia, pedindo não, né? Extorquindo o presidente da Ucrânia para interferir nas eleições americanas, fazer um dossiê mentiroso aí sobre o Biden, que era o inimigo político dele na época, e perguntaram para ele se ele achava isso correto na TV e tal. Ele dizia, acho sim, inclusive a China também, se a China quiser achar alguma coisa aí, quiser investigar, eu aplaudo, eu acho muito bom. Então o cara ele é um criminoso nas câmeras. Isso é a coisa mais louca do mundo. Imagina os Estados Unidos, que é um país que tem interesses no mundo todo, é a maior potência mundial, convidar uma potência externa a interferir no sistema eleitoral americano. Isso é quase uma declaração de guerra, um país fazer um negócio desse. Então, é muito sério. Então, só que isso é uma coisa que fica ridicularizada. Enfim, esse é o argumento dela, tá?
Depois assista um vídeo dela que ela vai explicar muito melhor do que eu isso aqui. Mas tem essa linha do tempo que eu acho ótima, que conecta as coisas. Por que ela faz isso? Esse é meu ponto. Porque no direito penal brasileiro, né, tanto para justificar um impeachment, que seria crime de responsabilidade, quanto para justificar uma eventual ação criminal contra o Bolsonaro, através do nosso próprio Código Penal, você precisa mostrar intencionalidade, o que a gente chama de dolo, ou culpabilidade do agente, né, que leva ao dolo ou à culpa. No direito penal, você tem 3 características. Você tem a conduta, o nexo causal, o resultado e a análise da culpabilidade do agente. Tem que saber se a pessoa queria praticar aquele resultado. Só para fazer uma comparação para vocês, no crime de homicídio, existe uma discussão entre o dolo eventual e a culpa. Tá? O que seria o dolo eventual? O dolo eventual é quando você faz roleta russa. Não é que eu queira matar a pessoa, mas se morrer, morreu. Ou quando a pessoa, como teve recentemente aqui no Amapá, aquele dono de restaurante aqui, que estava dirigindo drogado e bêbado e matou um casal, não sei se você lembra dessa história, o cara foi preso. Ele foi imputado, vocês lembram disso? O cara tá no IAPEM e tudo. Do que é, professor? O caso de um motorista de carro aqui no Amapá que estava dirigindo na BR. Ele era meu professor de física. Mas ele não era dono de lanchonete? Caramba, é porque teve uma história na minha escola que o professor de física fez exatamente essa mesma coisa. É outra história que é comum no Amapá, então. Meu Deus, que horrível. É outra história, mas é o mesmo crime. Aí, isso é classificado como crime doloso ou culposo. Tem essa discussão no direito penal. Por quê? Porque quando ele matou as pessoas, ele não queria matar. Né? E o dolo é quando você quer matar. A culpa é quando você causa um acidente. Né? Não estou falando em termos mais leigos para vocês entenderem. Então, mas aí existe uma teoria que fala o que se chama de dolo eventual, que é quando a pessoa assume os riscos do resultado. É o se matar, matou. Se morrer, morreu. Então, o fato do cara ter entrado no veículo naquela condição e saído dirigindo, ele está assumindo o risco de produzir o resultado da morte. E isso seria o dolo. É aí que entraria o dolo. De qualquer forma, você tem que analisar esse dolo. Né? E aí é por causa disso que se faz, que ela criou toda essa construção desse argumento. Porque ela quer pegar o Bolsonaro, é literalmente isso. Né? Não é só uma pesquisa para entender o que está acontecendo. É uma pesquisa para instruir uma ação penal, isso aqui. E, inclusive, no TPI. E aí vamos chegar agora no Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma, ele prevê algumas condutas criminais que, se a pessoa for pega fazendo, ela pode ser condenada. E aí, os tipos penais, que são os crimes, estão descritos aqui no artigo 6º, no artigo 7º, no artigo 8º, crimes de guerra. São vários crimes aqui, que eu não vou listar todos, mas tudo a ver assim com matar, ferir um combatente que tenha deposto armas, ou que não tendo mais meios para se defender, ser incondicionalmente rendido. Matar prisioneiro de guerra, essencialmente, num contexto de guerra. Tá? Só para ficar um exemplo. Então, são 3 tipos de crimes, basicamente, que o Estatuto de Roma trata. Crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crime de genocídio. São 3 tipos de crimes. Aí cada um tem exemplos aqui. O caso do crime de genocídio, ele demanda o que a gente chama de dolo específico. A desembargadora vai falar isso quando vocês assistirem o vídeo. O que seria esse dolo específico? Não basta eu ter o desejo de matar. Eu preciso ter o desejo de cometer genocídio. Então, eu estou matando para fazer limpeza étnica. Eu estou matando para acabar com um grupo racial religioso. Eu estou matando para eliminar uma etnia. Seria isso o genocídio. Então, tem que ter o dolo geral, que é o dolo de matar, e tem que ter o dolo específico, que é o dolo de cometer genocídio. Enquanto que os crimes contra a humanidade são qualquer um dos atos seguintes, quando cometidos em um quadro de ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. Então, aqui o que qualifica o crime contra a humanidade é o contexto, não é tanto o dolo. Aqui é a intenção do agente que vai qualificar. Aqui é o contexto de um quadro de ataque generalizado ou sistemático.
Assim como no crime de guerra. O que qualifica o crime de guerra, de acordo com o Estatuto de Roma, também é o contexto. Cadê aqui? Quando cometidos como parte integrante de um plano, de uma política em larga escala. Não, cadê? Pedir desconto e proteger nos termos da Convenção de Genebra. Tem que estar no contexto de conflito armado, tá? É isso. Se você ler isso aqui, a ideia é essa. Então, o contexto do crime de guerra é um contexto de conflito armado, onde se comete sistematicamente essas coisas aqui. O contexto do crime contra a humanidade é o contexto de ataque generalizado sistemático. Ou seja, não tem um conflito acontecendo, mas tem um governo que está no poder que está praticando isso aqui. E no caso do genocídio, tem a intenção específica de eliminar aquelas pessoas, né, de acabar, destruí-las, eliminá-las da face da terra, aquele grupo étnico. É isso que diferencia os 3 tipos penais aqui. Tem um problema aqui do ponto de vista estritamente do direito penal, é que no direito penal você tem que ser muito específico nas coisas. Pra vocês terem uma ideia, o antigo crime de estupro era descrito na lei penal como penetração do pênis na vagina. Então, se você currasse a mulher, não era estupro, era outra coisa, porque está muito especificado. Os tratados internacionais, por sua própria natureza, e o Estatuto de Roma é um tratado internacional, são meio genéricos, né? Então, não é tão complicado qualificar uma pessoa num negócio desse aqui, na minha opinião. Só que demanda vontade política para processar o cara também. É só para falar para vocês que não é uma coisa tão simples, justamente porque o tipo penal é aberto aqui. Mas estão aqui as condutas: homicídio, extermínio, escravidão, deportação. Então, a representação do TPI contra o Bolsonaro tenta qualificar ele aqui, em crime contra a humanidade. Porque não dá para. É muito mais complicado colocar aqui, porque aqui você precisa provar o dolo específico. Então, você tem que mostrar que o Bolsonaro está querendo acabar com os índios, por exemplo, ou uma determinada etnia indígena, que ele não gosta. É mais difícil provar isso, né? Eles querem colocar dentro disso aqui. Para mostrar um pouquinho o TPI para vocês, só para vocês verem, como eu digo para vocês, que o TPI só julga ditador africano, e às vezes do leste europeu. Alguém levantou a mão? Fala, Jeff. Professor, com aquela verbalização de que o Bolsonaro, pela responsabilidade do governo dele com a pandemia, com o Covid, e isso afeta a humanidade, eles querem encaixar isso aí também? É uma das coisas que querem encaixar? Se você está cometendo um ataque sistemático contra populações vulneráveis, você está cometendo um crime que é contra a humanidade como um todo, né? Se eu estou tentando matar os velhos... O que eu estou falando, por exemplo, assim... da responsabilidade do governo dele ter tornar o Brasil um risco que prolifere a pandemia. Que eu já aí não é assunto do TPI. Aí não é assunto do TPI. Porque, de novo, o TPI é criminal. O TPI não responsabiliza estados. O TPI não responsabiliza governos. Você pode entrar com um argumento desse no sistema interamericano. Quer dizer, se você conseguir encaixar aquilo ali na convenção, né? Na convenção interamericana. Mas a gente viu que isso daí é muito flexível. Mas tem também o sistema da ONU, que a gente ainda vai estudar, que também você pode tentar encaixar em algum tratado internacional que o Brasil é signatário na ONU. E aí você pode responsabilizar o Brasil por ter criado, o governo brasileiro, né, o Estado brasileiro, por ter criado um incubador de Covid aqui dentro. Mas não é o TPI. O TPI é para prender alguém, é para prender o Bolsonaro, ou prender o general Pazuello. É para botar o cara em cana. Não é para responsabilizar o Brasil, é para responsabilizar penalmente um indivíduo. Entendi. E aqui, os casos, só para vocês terem uma ideia, são 30 casos que foram julgados pelo TPI até hoje. Não sei se aqui são só os julgados ou são todos aqui. Porque 30 eu tô achando até muito. Não é muita coisa não que tem, viu? Deixa eu ver aqui. Closed. Vamos ver quantos tem closed. 9 casos. Só tem 9 casos onde teve uma condenação ou uma absolvição. Não sei quantos foram absolvidos aqui. Mas só tem 9 casos que o TPI julgou desde que ele foi criado, há mais de 20 anos atrás, onde teve alguma resolução. E olha quem são os caras. Abu Garda, Bemba,
outro aqui desse Bemba, deve ser algum outro general lá dele. Ó, a apelação, tem segunda instância, decidiu por maioria... esse aqui ele foi inocentado, Jean-Pierre Bemba, dos crimes de guerra contra a humanidade. Então, nem todos foram condenados aqui. Né? Vamos ver quantos foram condenados e quantos foram inocentados? Só tem 9. Não confirmou as acusações. Tem várias fases, tá? A primeira fase é quando chega uma... Quem é que pode entrar com uma ação no TPI? O procurador do TPI. Né? Tem um Ministério Público lá dentro. Só. Tá? É o órgão acusatório. Esse órgão acusatório, quando é que ele entra com uma acusação? Quando tem uma representação lá dentro que ele aceita. Então, qual é a primeira fase? Você tem a representação, aí o procurador do TPI vai fazer investigações internas. Se ele achar que tem que abrir um inquérito policial, para usar a referência brasileira, ele tem que pedir autorização de um juiz, do TPI. O juiz que está encarregado de monitorar aquele processo. É muito parecido com o processo criminal no Brasil, no STF em particular. No processo criminal comum, você não precisa pedir autorização para abrir inquérito. O delegado de polícia ele abre a hora que ele quiser. Pode ter pedido, mas ele pode também abrir por conta própria. Nos processos no STF, é preciso pedir autorização para abrir inquérito. O Ministério Público, quando ele vai abrir um inquérito criminal contra um ministro de Estado, contra um senador, contra um deputado federal, contra alguém que tenha foro qualificado, ele precisa pedir autorização de um ministro do STF para abrir o inquérito. E depois, quando ele entrar com ação penal, vai ser também avaliado se essa ação penal preenche os requisitos ou não. Então, tem vários momentos. Aqui no TPI, primeiro chega a representação, que pode vir... Deixa eu mostrar para vocês o artigo aqui, o artigo 12, se não me engano. Não, artigo... Tá aqui. Poderá, por iniciativa própria, abrir o inquérito com base em informações. Só que lá na frente vai dizer que ele precisa de autorização para abrir. Ele pede para abrir. Depois que abre esse inquérito, vai começar a investigação. É determinado um investigador especial que vai coletar os fatos e tudo. Depois que é feita a investigação, ele vai determinar se ele vai entrar com ação penal ou não. Se ele entra com ação penal, aí vai começar o julgamento. Né? Vão tentar julgar o cara para saber se ele é culpado ou inocente. Então, são 3 etapas. A representação, o inquérito, que tem que ser pedido para ser aberto, e a ação penal, onde ele vai ser julgado. Cadê aqui? Vamos ver os casos. Então, não foram confirmadas as acusações. Ou seja, na hora que o cara entrou com a ação, os juízes do TPI não aceitaram, antes mesmo do julgamento. Então, ele não foi nem... Não é que ele chegou a ser julgado culpado ou inocente. Não chegou nem à fase de julgamento, se ele é culpado ou se ele é inocente. As evidências não eram suficientes para oferecer uma acusação. Essa é a lógica aqui, tá? Então, esse não chegou nem a ser julgado. Esse aqui foi julgado e foi julgado inocente. Esse aqui também... Teve condenações e absolvições. Porque, às vezes, é o cara... Por isso que é et al. Tem outras pessoas aqui. Né? Deve ter generais, ministros. Então, alguns são julgados inocentes e outros foram culpados. Então, esse é o primeiro caso onde teve condenação. Tá? Os 2 primeiros foram inocentados. Próximo. Tudo, com perdão da palavra, mas tudo preto. Por quê? Porque o TPI foi feito para cuidar da África, essencialmente. E no leste europeu, né? Tem Milosevic, tem uns casos assim também. Peraí, esse aqui então, culpado. O julgamento começou. Inocentado. Esses aqui foram todos inocentados. Mas foi colocado condições para a soltura deles. Então, eles foram obrigados a fazer alguma coisa. Eles foram inocentados, no final das contas. Tiveram que... O equivalente de pagar uma cesta básica aqui no Brasil. Quando o cara ele é cumprido alguma medida restritiva de direitos, a gente chama. No final das contas, a pessoa é inocentada, se ela cumprir direitinho. É óbvio que não era cesta básica aqui, isso é um negócio bem mais complicado. Mas, então, inocentados. Kenyatta. Evidência insuficiente. Caliste, esse sujeito aqui, não foi levado a julgamento. Então, foi pedido para arquivar o caso.
inocentado de crimes contra a guerra e crimes contra a humanidade. Também o caso foi arquivado. Tá vendo? Todos os casos aqui, só teve um que a gente achou culpado. Convicted. Não sei se o critério que eu usei foi ruim. Vamos tentar aqui botar convicted, do que aparece. Às vezes foi o meu critério aqui de pesquisa que foi ruim. Espera aí. Convicted. Eu quero que ele filtre agora. Como é que... Não, eu quero aqui... Apply. Pronto. Ah, não. Tem aqui 4 casos culpados. Tá aqui. O Bemba, esse Almadi. Isso aqui né, alguma coisa no mundo árabe. Sentença de 9 anos, reparações às vítimas, Katanga e Lubanga. Tá? Se a gente olhar todos os casos, são 30 casos só. Só preciso olhar a carinha dos sujeitos aqui. Na página 2. Então, vocês acham que o Bolsonaro vai chegar aqui? Né? Não chega. Eu queria ver o caso do Milosevic. Acho que o caso do Milosevic não chegou nem a ser julgado, então. Ó, o Gaddafi. Tem vários casos que não... Isso aqui são os casos que viraram ação penal. Né? Tem os casos que não chegaram nem a virar ação penal. Foram só investigações preliminares e a coisa foi abandonada. Muitas vezes a coisa é abandonada porque o sujeito morre, tá? Eu acho que foi o caso do Slobodan Milosevic. Ele morreu antes da condenação. Antes de virar o caso aí. Então a coisa toda é arquivada. O caso do Gaddafi também. Né? Aqui é um parente dele lá que foi... que tá fugido, inclusive. O irmão dele, o Muammar, morreu, né? Morreu de um jeito brutal. O cara foi empalado, literalmente, por um monte de gente lá no país dele. O cara foi pego por uma multidão e empalado, o irmão dele. Esse aqui não, esse aqui tá com processo ainda. Tá? Então, essa é a lógica do TPI. O que é interessante do ponto de vista do direito brasileiro, que geralmente é discutido, são os tipos penais, como eu falei para vocês. Né? São esses 3 tipos penais. E o que significa crime de guerra, o que significa crimes contra a humanidade, o que significa crime de genocídio. A diferença entre as 3 coisas. E geralmente aparece a discussão. O procedimento no TPI está regulado aqui para baixo, tem bastante coisa sobre o tribunal, preliminar de admissibilidade, mas eu não vou entrar nisso aqui com vocês porque, de novo, não é uma coisa que aparece para o Brasil. O que aparece para o Brasil é a discussão dos tipos penais. Geralmente em concurso, às vezes aparece. Né? Concurso do Itamaraty, concurso para juiz. Apesar que isso aqui nunca vai ser aplicado no Brasil, na minha opinião. Mas é cobrado, às vezes. Né? Entender quais são as diferenças desses tipos penais aqui. E aí, dentro do contexto aí da Daisy, a tentativa de encaixar o Bolsonaro em um desses tipos penais aí, é por isso que tem um esforço de mostrar a intencionalidade. Tem alguns princípios gerais de direito penal aqui, que, só para título de vocês saberem, não existe crime sem prévia lei que o defina. Então, você não pode punir uma pessoa sem ter uma lei específica. É por isso que os tipos penais estão todos previstos aqui no Estatuto de Roma. Né? Não existe pena sem lei. Então, não existe crime sem lei prévia e não existe pena sem lei. Toda pena tem que estar tipificada na lei. Você não pode ter uma lei penal em branco que diz que o juiz vai decidir a pena. Isso era na época medieval. O primeiro capítulo do livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir, é legal porque mostra uma situação dessas, onde o rei decidia a punição do cara. O juiz, né? O juiz decidia a punição do cara. E a punição era ser arrebentado por cavalos e colocado água quente, óleo quente nas pernas dele e ser arrebentado por cavalos. Nesse sentido, a guilhotina foi um grande avanço na humanidade, porque a guilhotina unificou o sistema penal francês. Até então, no sistema penal francês, os juízes tinham liberdade para decidir a pena, o que quer que eles achassem razoável. A famosa
lei negra, se não me engano, na Inglaterra também fez isso, ela unificou as penas. Era tudo pena de morte, mas pelo menos era a mesma pena. Né? E como é que a pessoa ia morrer, no caso da França, a guilhotina unificou. Então, são princípios do direito criminal brasileiro, qualquer país civilizado do mundo, tá? E estão aqui também no Estatuto de Roma. A não retroatividade, que é muito importante, é aquele mesmo princípio da não retroatividade que a gente viu no caso do sistema interamericano. Lembram da discussão de que os casos levados para o sistema interamericano não podem ser casos anteriores à assinatura do tratado. Aqui a lógica é igual. Só que no sistema criminal é muito mais sério isso aqui. Vocês viram que no caso da comissão, aquilo ali é tudo flexibilizado. Né? O princípio da retroatividade foi flexibilizado no caso da guerrilha do Araguaia, no caso do presídio de Urso Branco, e vários outros casos ali foi flexibilizado sob a justificativa de que as vítimas ainda estão com dor, né? Estão sofrendo ainda os parentes das vítimas. Isso só é permitido numa esfera civil, que é a esfera do sistema interamericano. Na esfera penal, não é possível, de forma alguma, você flexibilizar o princípio da não retroatividade. Se o Brasil assinou o Tratado de Roma em... Deixa eu ver a data disso aqui. 2002, em 25 de dezembro, se eu matei alguém dia 24, se eu cometi crimes de guerra dia 24 de dezembro, eu não posso ser punido de forma alguma. Setembro, perdão. Eu não posso ser punido de forma alguma. Entendeu? Então, o princípio da anterioridade é muito mais sério no caso penal. Tá? É isso, gente, que eu tinha preparado para vocês hoje. Para vocês só entenderem a dinâmica do TPI, o que ele faz, o que diferencia ele da Corte Interamericana, o que diferencia ele da Comissão das Nações Unidas de Direitos Humanos, que a gente vai estudar mais para frente. E a principal questão é essa, a questão é penal, criminal, para punir indivíduos, e você tem a discussão sobre o tipo penal, que são os 3 tipos penais: genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Né? E aí, dentro do contexto de litigância estratégica, você tem o trabalho da Daisy, que mostra como você consegue fazer um argumento para tentar levar alguma coisa para o TPI, nem que seja para dar evidência no cenário mundial, porque sai no jornal que o Bolsonaro está sendo representado contra ele no TPI, não vai dar em nada, mas sai a notícia e isso tem uma sinalização para os atores políticos. Só que, de novo, você tem que provar o dolo, a intenção. Enquanto que no sistema interamericano, você não precisa provar a intenção. Basta provar a omissão, que o Brasil está em falta, que o Brasil deveria fazer e não fez. Né? Não precisa ter uma intenção de matar os presos do presídio de Urso Branco. Basta ter uma omissão que leva eles à morte, leva ao descaso. Não precisa ter uma intenção de destruir a natureza, de respeitar o direito das populações tradicionais na construção de uma barragem. Basta que o governo seja omisso ao fazer aquilo e gere aquele resultado. No direito administrativo, a gente chama isso de responsabilidade objetiva. Existe uma responsabilidade objetiva do Estado em resolver o problema. Se ele não resolve, não importa se havia uma intenção ou não. O que importa é que ele gerou aquele resultado. No direito criminal, não. Você tem que mostrar a intenção do agente. Né? E no TPI, isso aparece nos tipos penais lá que eu mostrei para vocês. Tá bom? Estão vivos ainda? Sim. E aí, na próxima aula, eu vou separar ainda o material sobre a comissão da ONU, que é o Sistema Universal de Direitos Humanos. O sistema interamericano é o nosso sistema regional, tem o sistema africano, que é o outro sistema regional, e tem o sistema europeu, que é outro sistema regional de direitos humanos. E você tem o sistema da ONU, que é o sistema universal. Ele é muito mais fraco. Né? Se vocês acharam a comissão e a Corte Interamericana uma coisa difícil de ver resultado, o sistema da ONU é mais fraco ainda. Mas ele é mundial. Né? Todos os tratados internacionais que o país é signatário, que foram depositados na ONU, podem ser relevantes para uma violação de direitos humanos. E tem vários tratados que estipulam vários tipos de violação diferentes. Só que a comissão não produz decisão de nada. A gente vai ver semana que vem. E o TPI é isso. Tá? Deixei um exercício lá para vocês tentem fazer, tá bem simples. Assistam o vídeo da desembargadora que vocês vão ver a discussão sobre o exercício que eu passei. Mas o vídeo da Daisy, na minha opinião, é mais divertido. A pesquisa dela é muito boa. E aí, semana que vem, a gente continua.